Oi galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o Dan Gilbert, que é o principal psicólogo e pesquisador de Harvard no tópico de felicidade. O Tal Ben-Shahar, que é muito famoso, era o principal professor de psicologia positiva, mas o Dan Gilbert que publica muitos dos estudos e faz muitas pesquisas em psicologia positiva em Harvard. A gente vai falar de vários estudos diferentes dele hoje. O primeiro que ele começa falando, que é muito importante na teoria dele explicando felicidade, é a gente entender um pouco do cérebro humano, né? O quanto a gente desenvolveu essa parte pré-frontal tão rapidamente como espécie, né? E é aqui que muito do nosso pensamento, do nosso raciocínio, nossa capacidade de imaginar o que não é presente, o que não está no mundo, no aqui e no agora. A gente tem uma sensação, usando esse cérebro pré-frontal, que diferentes resultados têm uma diferença na nossa felicidade muito maior do que eles realmente têm. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente já sabe, eu já falei em outros vídeos aqui, que o que a gente busca o tempo inteiro como espécie é ser mais feliz, do que a gente veste, do que a gente faz, tudo que a gente está vendo o tempo inteiro. Então quando a gente pensa no nosso futuro, a gente tem que entender como que a gente pode ser o mais racional possível, como que a gente pode fazer as melhores decisões. A gente nunca vai fazer as decisões perfeitas, na verdade se a gente tentar fazer as decisões perfeitas, vai só piorar a situação, porque a gente tem que aproveitar o momento presente também. Mas é muito importante esse pensamento de que a gente aumenta a importância que o externo tem. Tá? Então ele traz alguns pontos importantes. Por exemplo, todos os eventos, ele vai provar para inúmeras pesquisas, têm menos intensidade, menos importância e menos duração do que a gente acha que eles têm. Então, ele simplifica de um jeito assim, que se aconteceu há menos de 3 meses atrás, não importa. É praticamente assim, ele usa os exemplos de, por exemplo, as pessoas que ganharam loteria e na média, depois de um ano, volta a felicidade para o mesmo nível que estava antes de ganhar. As pessoas que viraram paraplégicos e um ano depois voltam para a felicidade no mesmo nível antes de ganhar. Óbvio que tem alguns casos que as pessoas ficaram menos felizes e alguns casos que as pessoas ficaram mais felizes depois de ter um dos maiores traumas que tu pode ter, né? É o que a gente chama na psicologia de post-traumatic growth, esse crescimento pós-traumático, que não só a gente pode se recuperar de um trauma, né, e voltar ao estágio normal, mas a gente pode voltar melhor ainda. Então isso é muito importante. Então na verdade o que o Dan Gilbert fala é que a gente tem um sistema imunológico psicológico, né, que funciona muito bem. Que se a gente estiver saudável, a gente naturalmente, a nossa tendência natural é estar bem, é estar sempre bem. E ele fala que um dos problemas da nossa sociedade é que a gente acha que o que ele chama de felicidade sintética é menos valiosa do que a felicidade, que a gente chamaria assim, natural. Então, por exemplo, se tu agradecer de noite pelas coisas que tu é grato e se sentir bem depois, essa felicidade ela vale menos do que se tu simplesmente ficou feliz do nada. E o que ele prova em inúmeros estudos é que isso não é verdade. Na verdade, a felicidade sintética ela vale igual a outra felicidade e ela muda o nosso cérebro da mesma maneira. Por isso que é importante a gente praticar esses caminhos neurais de, por exemplo, gratidão, por exemplo, se sentir bem. Um outro ponto que ele fala bastante, que eu já falei em alguns vídeos, é, por exemplo, pessoas casadas, na média, tendem a ser mais felizes. Por quê? Porque a gente nem sempre tem mais liberdade vai aumentar a nossa felicidade. Isso é muito importante de entender e é extremamente contraintuitivo. Sim, obviamente que a gente quer ser livre como espécie, como indivíduo, né? Todas as liberdades são importantes, mas a nossa sociedade cresceu num ponto de que mais liberdade é igual a mais felicidade. E já está provado que não é exatamente assim. Nós não somos assim. Um dos estudos mais clássicos é o paradoxo das escolhas, né? Depois de um certo nível de quantidade de opções que tu tem, mais opções só te deixa mais maluco, porque tu sempre tem a sensação de que tu poderia ter escolhido melhor. Então é como que a gente pode, a gente não quer deixar de ter liberdade, mas como que a gente pode ter a maturidade para compreender que as nossas decisões não vão fazer tanta diferença assim como a gente acha que elas vão fazer. E a decisão que a gente pegar, a gente ficar seguro naquilo. Bom, era isso, tomei a melhor decisão que podia. Então, ele fala que o problema é ruminar tanto tempo em tomar aquela decisão, ou depois de tomar, ficar pensando que eu podia ter feito tal coisa, o outro seria melhor. O Clóvis de Barros Filho fala uma coisa que eu adoro, que ele fala, a gente só vive as dores do caminho que a gente escolheu. E a gente fica vivendo as ilusões da felicidade do caminho que a gente não escolheu, sem lembrar que esse outro caminho também ia ter as suas dores. Então é muito importante a gente trazer isso. O Gary Vee, que é um cara que eu gosto muito, fala algo que é parecido nessas linhas. Ele fala da importância de
sempre que tu tá na dúvida, é porque as duas situações são parecidas, são igualmente boas. Então a melhor coisa que tem que fazer é jogar uma moeda para cima, ele fala flip a coin, e decide isso e é isso então. E não olha de novo para trás. Um dos estudos que o Dan Gilbert fala e fez em Harvard, que é muito interessante, tem vários quadros que a pessoa pode escolher, ele pede para ranquear os quadros, eram 8 quadros, do que mais gosta ao que menos gosta, e daí fala assim, bom, a gente tem o quadro 3 e o quadro 4 aqui, e tu pode escolher um para levar. Qual tu vai querer? Né? A pessoa tende a escolher o quadro 3, né? Ela fica meio na dúvida, nem o que ela mais queria, nem o que ela menos queria, mas ela tende a escolher o quadro 3. Ótimo. Passa um tempo, passa 2 semanas, e tu vai pedir para a pessoa ranquear os quadros. Ela tende a colocar o que ela escolheu como 2, agora na média, avançou 1, e o que ela não escolheu atrasou 1, virou 5 agora. É uma tendência natural de querer sentir que o nosso é melhor e se convencer a isso. E daí ele queria descobrir, bom, mas será que isso é a gente se convencendo que isso é sintético, que isso não é verdadeiro e que não tem, né, que isso realmente não traz lá de dentro. Então o que ele fez? Ele foi num hospital com pessoas que têm problema de memória. Então, por exemplo, elas não lembram nada que aconteceu há 30... Elas lembram muita coisa da vida delas, mas depois daquilo elas não lembram mais nada. Então tu pode vir falar com elas, se apresentar, vai embora, em 15 minutos volta, elas não lembram nada que aconteceu. Mas elas conseguem falar contigo normal, porque elas se lembram tudo da vida delas. Elas não têm a memória de mais curto prazo, dos últimos anos, assim. E ele foi lá e fez esse mesmo teste. Só que em vez de voltar 2 semanas depois, eles voltaram 30 minutos depois. Obviamente eles não se lembravam nem que tinham feito o teste, né? Não se lembravam de nada, mas pediram para ele fazer o ranking de novo. E mesmo essas pessoas que não lembravam que tinham feito o teste, o resultado foi igual. A tendência era colocar na média 1 para cima o que escolheu e 1 para baixo o que não escolheu. Muito interessante, porque a gente vê, é incrível, a gente não sabe nem as explicações de como isso é possível, mas aparentemente a gente tem esse sistema imunológico, psicológico para a gente estar bem. Um outro exemplo disso muito importante é um outro estudo que ele conduziu em Harvard, que era assim, era aula de fotografia, e, em Harvard aula de fotografia mais antigas, assim, né? Tu vai tirar as fotos, daí ia no estúdio e aprendia como transformava os filmes e tudo mais. E daí revelavam 2 fotos grandes. E daí eles falavam para os estudantes, bom, tem essas 2 fotos que tu escolheu entre as 8 que tu tirou, tu escolheu essas 2 para revelar, e agora é o seguinte, uma tu tem que dar pra gente, e a outra fica contigo. E daí os alunos ficam assim, então eu não vou ficar com as 2? Não, não vai. E daí eles têm que escolher a que eles querem. Daí fizeram o estudo, o que diferenciava o grupo de controle e o não controle, era o seguinte, eles falavam assim, não, tu fica com essa então, me dá essa que eu tenho que mandar, e num grupo eles falavam assim, bom, vai demorar 2 semanas ainda para eu fechar as notas e tudo mais. Se nessas 2 semanas tu quiser vir aqui e trocar, sem problema nenhum, fica super à vontade, isso não tem problema. No outro grupo eles falaram assim, bom, já tá terminando, a gente vai enviar isso para Londres agora, para fechar as notas e tudo mais, então esse tu vai pegar, é esse para sempre, ponto. E daí mediram a felicidade que eles estavam com aqueles quadros. O grupo que não tinha como trocar estava muito mais feliz do que o grupo que tinha como trocar. Isso é muito louco. E daí depois ele fez uma outra pesquisa em Harvard, perguntando para os alunos de Harvard, da melhor faculdade do mundo, se eles tivessem uma aula que desse essas 2 possibilidades no final, quais que eles escolheriam. E 66% dos alunos escolheram a opção que daria mais infelicidade. Falaram, não, eu quero ter a liberdade de poder depois trocar. Então o Dan Gilbert faz um monte de piadas com isso. Fala, esses alunos que se acham um gênio escolheram a opção que eles vão ser menos felizes. Então eu acho que a conclusão inteira é a gente compreender o quanto as ações externas, né, têm menos influência, porque a gente tem toda essa capacidade, esse sistema imunológico de felicidade que é muito incrível e muito importante, e essa compreensão de que a gente tem que aceitar mais as coisas como elas são, tentar não controlar tudo, entender os nossos privilégios de aceitar as coisas e não perder o nosso tempo com detalhes que não nos elevam, não nos melhoram e só faz a gente perder tempo e sofrer por coisas pequenas. Espero que tenha ajudado.